Isaías capítulo 38. Isaías 38. Amém? Graças a Deus. Você que tem a Bíblia, a palavra, coloca a sua mão direita na Bíblia agora. Você que não tem, coloca a mão no coração, fecha os seus olhos. Vamos pedir a direção e a revelação do Senhor. Pai, por favor, fala conosco através dessa palavra, Senhor. Tudo que nós temos é a Tua palavra, a direção do Senhor. Tudo que venha a ser falado, tudo que venha a ser dito, seja revelado e venha dos céus, venha de Ti, ó Espírito Santo. Pai, eu imploro, dirija essa mensagem, Senhor. Fala aos nossos corações. Tudo que nós queremos, Senhor, é fazer a Tua vontade, fazer o que é reto, o que é direito aos olhos do Senhor. Nós entregamos a direção e a revelação, tudo em Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Isaías, livro de Isaías, capítulo 38, fala assim, ó. O título é A Doença de Ezequias e a Sua Cura Maravilhosa. Essa palavra que nós vamos ler agora fala desse rei, o rei Ezequias, homem de Deus. Homem de Deus. Que passou e enfrentou muitas dificuldades e teve várias experiências com Deus. Amém? Um capítulo atrás, alguns versículos atrás, fala que os inimigos eles afrontaram o Deus de Israel, o Deus do povo de Israel, do rei Ezequias. Amém? E o povo assírio, os inimigos enviaram carta afrontando o Deus de Israel, o povo de Deus. E falou assim que queria destruir o povo inimigo. Destruiu o povo de Israel como destruiu o povo dos inimigos. E blasfemou a Deus, e blasfemou o povo de Israel, e blasfemou o rei Ezequias. A palavra fala que o rei Ezequias entrou no templo, na igreja, e apresentou diante do Senhor, de Deus, a carta de afronta. Amém? E Deus ele mandou a resposta através do profeta Isaías, falando assim, olha, o rei, esse povo que está afrontando vocês aí, amém? Senaqueribe e o povo dele, dos sírios, eles não vão fazer nada contra vocês. Muito pelo contrário. Eu vou pelejar e vou lutar em favor de vocês. O que acontece? A palavra fala que Deus ele enviou um anjo até a tenda, até aonde estava o rei da Síria, o exército da Síria, do inimigo. A palavra fala aqui um anjo de Deus. Amém? Matou cerca de 185 mil homens. O anjo de Deus foi lá e matou 185 mil homens, 185 mil soldados. O que acontece? O exército de Israel não lutou e não matou aqueles homens. Quem matou aqueles homens lá foi um anjo de Deus. Deus enviou o anjo lá pela madrugada e matou todos. O anjo desembainhou a espada, matou um por um. Todos foram mortos à madrugada pelo anjo. Amém? Mas a palavra fala que Deus ele enviou uma palavra para esse rei, o rei Ezequias, o rei de Israel. Falando assim, ó Ezequias, olha, você tem que se consertar. Você tem que se arrepender. Porque certamente você vai morrer de uma enfermidade mortal. Amém? Vamos ver o que a palavra de Deus fala para esse rei que teve várias experiências com Deus. Fala assim, ó, Ezequias 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha que palavra que ele recebeu. Você imaginou isso ou não?
Uma coisa é você receber uma palavra de um incrédulo, de uma pessoa ímpia, uma pessoa que não teme a Deus. Amém? Outra palavra, você recebeu uma palavra de um homem de Deus, que está transmitindo a palavra de Deus. Que palavra? Ele chegou, o profeta Isaías falou assim, ó Ezequias, certamente você vai morrer dessa enfermidade mortal. Põe em ordem a tua casa, se arrependa. Olha que palavra forte. Todos os dias nós temos que colocar o nosso joelho no chão e pedir perdão e pedir para que o Senhor tenha compaixão e misericórdia de nós. Porque se Deus não tiver compaixão e misericórdia de nós, olha, nós estamos acabados, nós estamos arruinados. Ninguém poderá guardar, proteger a nossa vida. Todos os dias. Todos os dias, quando você fizer a sua oração, você dobrar o seu joelho no chão, você tem que, todas as orações, você tem que pedir, Senhor, perdoa-me, Senhor. Tem compaixão e misericórdia de mim. Me ensina a fazer o que é certo, o que é direito aos olhos do Senhor. Esta oração, esse desejo alegra o coração de Deus. Deus quer que sejamos assim. Deus quer que dentro do nosso coração nós venhamos colocar em ordem a nossa casa, colocar em ordem a nossa vida. Vivemos como homens e mulheres de Deus de fato e de verdade, não com hipocrisia e fingimento, tentando enganar as outras pessoas. Quando a pessoa conhece a verdade e vive ao contrário, ela está se enganando a si mesma, porque Deus vai cobrar esta pessoa. E a dívida pode ser muito cara. Diga glória a Deus. Fala assim, ó. Então, olha lá. Ele recebeu a palavra que ia morrer. Certamente ele ia morrer. Versículo 2. Então virou Ezequiel o rosto para a parede e orou ao Senhor. A primeira coisa que ele recebeu essa notícia negativa, que ele ia morrer, essa notícia foi dada por um profeta, um homem de Deus, Isaías, o profeta Isaías, um dos maiores profetas da história de Israel, o profeta Isaías. Amém? O profeta Isaías chegou no ouvido dele e falou assim, olha, rei Ezequias, certamente você vai morrer, o Senhor está falando que você vai morrer. Põe em ordem a sua casa e se arrependa. Quando ele ouviu essas palavras da boca do homem de Deus, sabe o que ele fez? A primeira coisa que ele falou, ele foi virar o rosto para a parede. Virar o rosto para a parede significa se humilhar. Se humilhou. Ele virou o rosto para a parede e depois começou a orar, a falar com Deus. Nós devemos fazer isso. Quando nós ouvimos palavras negativas a respeito de nossa vida, a respeito de nossa família, a respeito, seja de qualquer pessoa, uma notícia negativa, triste que recebemos, a primeira coisa que temos que fazer é isso. O que ele fez primeiramente? O que ele fez primeiro? Ele virou o rosto para a parede, ele se humilhou. Temos que se humilhar. Dobrar os joelhos, colocar o rosto no chão e se humilhar diante do Senhor. Porque Deus é grande. Deus ele se assenta no trono. E nós somos terrenos. É nós que vivemos aqui na terra. Deus ele habita e mora nos céus. O trono de Deus é nos céus. Nós somos terrenos. Nós temos que dobrar os nossos joelhos, colocar o rosto no chão e se humilhar. Pedindo a misericórdia, a graça, o favor do Senhor. E orar. Orar a Deus. Ele fez isso. Ele se humilhou e começou a orar. Qual foi a oração dele? No versículo 3 ele fala assim, e disse, olha a oração que o rei Ezequias fez. Versículo 3, e disse, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Olha, que oração forte. Sabe que muitas pessoas, quando recebem uma oração negativa, a primeira coisa que faz é culpar Deus, é blasfemar contra Deus. E isso que Satanás tentou fazer contra Jó. Mas a palavra fala que Jó não culpou Deus por aquele problema, nem atribuiu culpa nenhuma ao Senhor. E qual foi o fim de Jó? Em Jó 42,
A palavra fala que o Senhor restituiu, deu em dobro o que Satanás tinha tirado de Jó. Ezequias falou assim, ó: lembra, Senhor, que eu andei diante de ti o quê? Diante de ti com fidelidade. Olha que palavra forte. Ezequias foi fiel a Deus. Sabe quando a pessoa que conhece a verdade é infiel, a própria consciência da pessoa a condena. A própria consciência. Quando sobrevém sobre a pessoa algo mal, a própria consciência da pessoa a condena. Por quê? A pessoa pensa assim, olha, está acontecendo esse problema na minha vida porque eu fui infiel a Deus. A própria consciência da pessoa a condena. E Satanás aproveita a infidelidade da pessoa para o quê? Para acusar, para tentar entristecer, para tentar tocar na fé. Por causa do quê? Por causa da infidelidade. Mas quando eu falo em infidelidade, não só é a respeito de dízimo, de oferta, de um voto que a pessoa fez e se esqueceu. Quando nós fazemos um voto com Deus, o homem pode se esquecer, mas Deus não se esquece. A palavra fala que quando fizeres voto ao Senhor, não demore em cumprir o voto. Porque certamente o Senhor requererá de ti, o Senhor vai cobrar de você. Quando acontece algo de ruim contra a pessoa, a própria consciência da pessoa a condena. Quando a pessoa é infiel no dia, nas ofertas, a pessoa cometeu um pecado, algo que entristeceu a Deus, a própria consciência da pessoa a condena. Amém? Acontece algo de ruim na vida da pessoa, a pessoa fala assim, olha, está acontecendo isso na minha vida porque eu fiz isso de errado, eu fui infiel. A consciência da pessoa a condena. O que nós temos que fazer? Pedir perdão ao Senhor e se consertar. Fazer o que é direito, o que é reto aos olhos do Senhor. Mas o rei Ezequias fala que fez essa oração. Lembra, Senhor, que eu fui fiel, que eu andei diante de ti com fidelidade. Eu fui fiel, Senhor. Olha, para quem abrir a boca, para quem orar, fazer essa oração diante do Senhor, tem que ter consciência que foi fiel, porque a sua consciência não a condena. Se a pessoa fala que foi fiel, porque ela foi fiel. Porque a pessoa que foi infiel não tem nem coragem de abrir a boca para falar que foi fiel, porque a consciência da pessoa a condena. Diga glória a Deus. Essa foi a oração de Ezequias. Lembra, Senhor, que eu andei diante de ti com fidelidade. Mas só isso? Não. Com fidelidade e com inteireza de coração. O que é inteireza de coração? Sinceridade, pureza. Tudo que você fizer para Deus, faça de todo o coração, com sinceridade. Eu vejo como muitas religiões, muitas igrejas ensinam as pessoas a fazer barganha, a fazer troca com Deus. Muitos líderes religiosos vão pagar muito caro quando se apresentar diante do Senhor. Todos vão prestar conta para o Senhor. Todos vão prestar conta com Deus. O Senhor é o juiz. O Senhor da terra e dos céus. Amém? Muitos líderes religiosos ensinam as pessoas a fazer barganha, troca com Deus. Ensinam, olha, se você der uma oferta alta, se você fizer isso, você vai receber aquilo outro de Deus. Não. Deus, ele quer que o que a gente fizer para ele tem que ser de todo o coração. Deus ama aqueles que dão, que fazem para ele com alegria de coração. Amém? Tudo que você fizer para Deus, faça de coração. Não querendo receber algo em troca, não. Faça porque você reconhece que Deus é o seu Deus, é o seu Pai, que você ama Ele. Você faz isso porque você ama Ele, porque Ele te salvou, porque você é grato ao que Ele fez e tem feito por você e pela sua família. Tudo que nós fizemos para Ele, temos que fazer de todo o coração. Não receber algo, querendo receber algo em troca, como que se Deus fosse um banqueiro, fosse um comerciante, não. Deus é nosso Pai. Tudo que fizemos para Ele, temos que fazer de todo o coração. Exceto se nós obedecemos a palavra dEle, fomos fiéis a Ele e fizemos algo para Ele de coração, com certeza é certo. E Deus, Ele vai nos abençoar porque lançamos uma boa semente. Mas o que eu quero que você venha entender isso. Tudo que nós fizemos para Ele, temos que fazer de todo o coração, não querendo receber algo em troca. Você imagine só se Deus ele fosse querer receber algo em troca da gente?
Imagina só. Eu sempre lembro da palavra de Gênesis, que Deus formou todas as coisas e no sétimo dia ele descansou. Deus, no sexto dia, Deus formou todas as coisas e falou. Deus falou assim: Deus achou bom tudo que ele fez. Que coisa maravilhosa. Tudo que Deus faz é perfeito. E no sétimo dia Deus descansou. Mas a palavra fala que o coração do homem, o coração do homem ficou maligno. Ficou mal. O coração do homem é mau. E a palavra fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra. Você imaginou que palavra forte? Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas a palavra fala que Deus olhou um homem na terra e viu um homem que temia ele. Um homem chamado Noé. A palavra fala, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Olha lá, íntegro. Integridade, pureza, sinceridade. Noé era homem justo e íntegro. Noé andava com Deus. Que coisa maravilhosa. Deus procura dentro do nosso coração sinceridade. Tudo que nós fizemos para ele tem que fazer de todo o coração. Todo o coração. Todo o coração. Diga glória a Deus. Continua a falar assim a palavra. Com fidelidade, com interesse de coração. E fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Olha. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Deus sabe que nós somos falhos, errantes, somos pecadores. O mais difícil nesse mundo, sabe o que é? Sabe o que é difícil neste mundo? É nos mantermos longe das coisas que entristecem o coração de Deus. Amém? Mas o que eu quero que você tenha que aprender? Que todos nós temos que ter o nosso momento com Deus. Nosso momento de consagração, nosso momento de santificação, nosso momento de nos alimentarmos da palavra de Deus, o nosso momento de humilhação, de jejum, de oração, nosso momento que todos nós temos que ter o nosso momento com Deus todos os dias. Se nós fizermos assim, o que nós estamos fazendo? Nos mantendo longe e fazendo o que é reto aos olhos do Senhor, como fez o rei Ezequias. Ele falou isso: Senhor, eu fui fiel ao Senhor. Eu andei o Senhor com interesse. Tudo que eu fiz para o Senhor foi de todo o coração. Eu andei reto na tua presença, Senhor. Eu me esforcei em obedecer. Tudo que Deus quer é que dentro do nosso coração haja o desejo de fazer o que é reto, o que é certo, o que agrada a Deus. Isso tem que estar dentro do nosso coração. Amém? Nós temos que ter dentro do nosso coração desejo de aliança. Depois ele chorou. Por que ele chorou? Porque ele sabia que a única esperança dele não morrer daquela doença, daquela enfermidade mortal, aquela doença, era Deus. Porque era mortal. Tem coisas que você pode fazer, que a medicina pode fazer. Amém? Tem doenças que aos olhos da medicina não tem cura. Há como prolongar a vida. Prolongar. Até hoje não encontraram a cura da AIDS. Mas tem como prolongar a vida daquela pessoa que é contaminada com o vírus. Tem muitas doenças que não tem cura. Amém? E essa doença que estava sob o corpo do rei não tinha cura. Naquela época não era com uma medicina avançada como é hoje em dia. Amém? E Deus tinha falado que certamente ele ia morrer, então ele ia morrer de verdade. Não tinha ninguém para te ajudar e fazer nada por ele. Certamente ele ia morrer. Mas por que ele chorou? Ele chorou porque ele sabia que Deus era o único que podia fazer alguma coisa por ele. Ele chorou muitíssimo. Nós temos que chorar ao pé de Jesus, pedindo a misericórdia, o favor, a graça dele, para que ele venha nos perdoar, para que ele venha guardar a nossa vida, a nossa família, para que ele venha salvar a nossa alma, para que ele tenha compaixão e misericórdia de nós, para que ele venha nos ajudar. É só assim. Só assim nós vamos vencer. Vencer o que é impossível aos olhos do homem e aos olhos da medicina. Diga graças a Deus. Continuamos falando assim, ó. Versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, olha, Deus enviou a resposta pelo mesmo homem de Deus, profeta Isaías. Versículo 5. Vai, diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai,
Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e defenderei essa cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor com o sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol e os 10 graus que havia declinado. Diga, Glória, que coisa maravilhosa. Você imaginou isso ou não? Pela fidelidade do rei Ezequias, Deus ele fez o que? O sol reclinar, voltar para trás. O sol voltou para trás. Você imaginou? Deus ele fez o relógio voltar. Deus ele fez o relógio voltar. Que coisa maravilhosa. Quem é fiel a Deus, quem busca a Deus de todo o coração, quem faz o que é reto aos olhos de Deus, Deus ele faz um milagre. É fácil o sol voltar ou não? Deus ele faz. A palavra fala que Deus ele fez o sol parar. Josué, amém? Quando estendeu a mão, Deus falou assim, ó, para de sol, e Deus parou o sol. Parou o sol por quê? Para que o povo de Israel, o exército de Josué, vencesse seus inimigos. O sol parou. Amém? Deus fez o relógio, o sol voltar para trás, declinar. Voltou para trás. Que coisa maravilhosa. Deus mostrou um sinal. Deus vai mostrar um sinal para você. Se você for fiel a partir de hoje, se você for fiel, se você buscar Deus de todo o seu coração, e se esforçar e fazer o que é reto aos olhos do Senhor, eu tenho certeza que Deus ele vai fazer o sobrenatural na sua vida. Se o médico falou que não tem cura, Deus ele tem poder para curar. Se você for fiel e buscar Ele de todo o coração e se esforçar em agradar a Ele, eu tenho certeza que Ele vai tocar na sua vida e vai fazer milagres. Se é da sua família, os seus olhos, é difícil a mudança, Deus ele vai tocar na sua família, vai restaurar, vai fazer tudo novo. Na sua família, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Eu tenho certeza que Deus irá fazer milagre na sua vida. Você crê nisso ou não? Diga a glória a Deus. Deus tem poder para fazer milagres e maravilhas. Diga graças a Deus. Que coisa maravilhosa. Você entendeu essa mensagem? Não? Pode fechar a Bíblia para lá. Tudo que Deus quer que nós venhamos fazer é isso. O rei Ezequias estava condenado à morte. Ele ia morrer. Ele ia morrer. Com a doença mortal. Mas ele se esforçou. Ele foi fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Seja uma pessoa fiel em todos os sentidos. Eu não estou falando fiel só nos seus votos, em dízimo, oferta. Voto fiel principalmente com a sua vida. Com a sua comunhão com Deus. Agradar a Deus em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus ele se preocupa com isso primeiramente. Com a sua fidelidade a Deus. Agradar a Deus. Ser fiel a Deus. Tudo que você fizer, faça para Deus de todo o seu coração. Com amor, com gratidão, com alegria. Deus ama aquele que dá e faz para Ele com alegria. Deus ama aquele que ama com alegria. Que ama e serve Ele com alegria. E se esforce em fazer o que agrada a Deus. Você vai ver como que Deus, quando você dobrar os seus joelhos e chorar diante de Deus. Quando você dobrar os joelhos, colocar o rosto no chão e chorar diante, eu tenho certeza que Deus vai fazer milagre na sua vida, como fez na vida desse rei, no rei de Ezequias. Deus deixou gravado e registrado na Bíblia como exemplo para cada um de nós. Cada um de nós, todos nós devemos e temos que ser assim. Você entendeu? Diga graças a Deus. Amém. Eu quero fazer oração por você, pela sua vida, pela sua família agora. Já coloque aí, ao seu lado, peça de roupa, fotografia, documentos. Amém? Chave de casa, do automóvel, tudo que representa a sua vida, a sua carteira de trabalho, o seu currículo, a causa na justiça. Coloque tudo aí, tudo será consagrado, será abençoado. Eu tenho certeza que Deus tem poder para fazer milagre na sua vida. Você crê nisso? Eu creio de todo o coração. Eu vou pedir para que a mão de Deus esteja sobre a sua vida e toda a sua família, para que Deus guarde a sua família de toda doença, de toda pandemia maligna, para que Deus guarde a sua entrada e a sua saída. Eu vou orar por você agora. Feche os seus olhos, feche os olhos.
Ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Cada palavra que o Senhor falou conosco essa noite fica gravada em nossos corações, Senhor. Em nossos corações. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. Só o Senhor é digno e merecido de receber honras, glórias e louvores. Que essa palavra fique gravada, Senhor. Gravada dentro dos nossos corações. Como o Senhor gravou os 10 mandamentos naquela pedra no Monte Sinai, Senhor. Entregou para Moisés. Senhor, grava essa palavra em nossos corações, Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. Espírito Santo, consagra cada objeto que se encontra lá diante do teu povo, peça de roupa, fotografia, documento, chave de casa, automóvel, Senhor. Coloca uma unção abençoada. Quem fizer uso desse objeto seja consagrado, sejam curados e recebam a graça, a bênção do Senhor. Senhor, consagra essa água, seja uma água abençoada, que seja um santo remédio. Que os anjos do Senhor estejam aonde o familiar dessa pessoa estiver, Senhor. Ajuda a família, abençoa a família. Guarda, livre e proteja do mal, de acidente, de assalto, Senhor. De toda doença, toda pandemia maligna. Guarda de toda doença. Que na casa do teu povo já há muita saúde. Que na casa do teu povo já há prosperidade. Que a luz do Senhor, a presença do Senhor, o Espírito de Deus, esteja na casa de todos. Eu determino que essa semana seja uma semana de vitórias. Eu determino que essa semana seja uma semana de boas novas, Senhor. Uma semana abençoada. Eu determino todos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Todos bebam da água com fé. Graças a Deus. Tenho certeza que a mão de Deus está sobre a sua vida.